No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Oh Jesus, a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Oh Jesus, a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da cruz e oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. Com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós já vamos ouvir aqui mais um testemunho do que Deus está fazendo. Nossa irmã Sônia, vem aqui contar o testemunho do que Deus fez. Glória a Deus. Temos ainda mais testemunhos, irmão. Amém. Deus trabalhou nessa campanha e continuará trabalhando. Deus é fiel. Tu és santo, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém. Irmãos, na verdade eu quero agradecer, mas é muito simples. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus, é óbvio, nosso Pai, é o que merece toda a honra e toda a glória. Mas também gostaria de agradecer as orações dos irmãos por essa campanha, todos em um só propósito, e pedindo um pelo outro, que é isso que devemos fazer. Sempre estar orando um pelo outro, além da gente. Mas o que é muito importante, porque às vezes a gente fica esperando para a gente dar um testemunho, um milagre, uma coisa fora do normal, algo extraordinário. Deus faz sim, algo extraordinário, milagres possíveis, impossíveis, Ele faz. Mas o mais importante é o trabalho que Ele faz todos os dias em nossa vida. Ele trabalha todos os dias. E nessa campanha, não só nessa, na outra que eu participei, eu vim todas as sextas-feiras, nessa também.
eu senti Deus trabalhar maravilhosamente em minha vida. Começando por abençoar minha casa, abençoar minha casa, providenciar todos os dias o pão de cada dia, não deixar nada, absolutamente nada faltar. Me dá do bom e do melhor, que é isso que nós merecemos, o bom e do melhor, sim. Não que se a gente não tiver, nós vamos ficar triste, não, mas vamos aguardar o bom e o melhor, porque é isso que Deus quer para nós. E também a bênção da minha filha na escola, a educação que ela tem, o respeito que ela tem por mim, a nossa relação que é muito boa, uma relação de mãe e filha. A mim também, a minha saúde, meu livramento e todas as coisas. Estava sem condição de fazer algumas coisas no carro, que fazia tempo que eu precisava fazer. Uma vistoria completa, Deus providenciou dinheiro, paguei à vista, fiz, e não só esse, como muitos outros. Então eu quero agradecer a Deus pelo milagre da minha vida, da minha casa, da minha filha, de ter vocês como irmãos e de ter o privilégio de vir a esta igreja, a outras igrejas que seja, e ajoelhar perante o Senhor e adorar Ele, porque isso é um privilégio. Amém. Obrigada.
Glória a Deus, glória a Deus. A igreja permanecerá de pé e as portas do inferno não prevalecem contra a casa do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu fui procurar por uma irmã e ela disse: pastor, não me chama lá não, pastor, não me chama lá, que eu não vou conseguir falar. Mas ela me procurou, foi domingo, hoje é sexta, quarta-feira, foi segunda, domingo, né? Foi domingo que me procurou, porque quarta eu não vim, quarta eu estava na Lapa, lá na nossa bonita igreja da Lapa, uma coisa maravilhosa lá. Eu e o presbítero Fernandes estivemos lá na igreja da Lapa, do setor da Lapa. E essa irmã falou: pastor, eu fiz o meu pedido na cartinha e Deus ouviu o meu pedido, atendeu o meu pedido. Eu e meu esposo estávamos precisando de um dinheirinho e não tinha uma porta aberta para esse dinheirinho vir. Mas ele recebeu uma caixinha que não era uma caixinha, que pelo sinal que ela fez assim, era uma caixona muito bem recheada, e deu para fazer o que eles estavam precisando. Deus abriu a porta. Creia que o Senhor abre porta onde não tem porta, querido. E nós já vimos vários testemunhos aqui do que Deus está fazendo, do que Deus está operando. E eu gostaria de saber se temos mais testemunhos nessa noite. A irmã Jaqueline e também a irmã Edilca, e também tem a outra irmã, o nome da irmã? Lígia. Então vamos fazer por ordem. Irmã Jaqueline, a irmã Edilca, né? E a irmã Lígia. Já vai assim, uma atrás da outra. Venham, beijinho na flor, dizendo que Deus está fazendo na vida de vocês. Amém? Pode vir, irmã Jaqueline. Já vai seguindo a ordem em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Hoje é um culto especial, é o encerramento da campanha, queridos. Se passar um pouquinho do horário, creia que Deus está operando maravilhas na vida de cada um de nós, viu? Amém. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Antes de dar o meu testemunho, eu vou ler um versículo da Bíblia. Amém. Salmos 34, versículo 2. A minha alma se gloriará do Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Versículo 9. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Eu vou dar um breve testemunho referente ao meu esposo. O ano passado, ele foi para fora do país, para África do Sul, recebeu uma proposta de emprego, né? Ficou durante 6 meses lá, porém, devido à saudade da família, ele retornou, né? Arrumou um emprego aqui no Brasil e ficou fazendo alguns eventos, pois ele trabalha com eventos relacionados à gastronomia. Depois de um certo tempo, a empresa em que ele estava trabalhando lá na Angola, né, que é na África do Sul, ligou para ele de novo e fez o convite novamente, com uma proposta maior para ele. Ele estava trabalhando com alguns amigos também que indicaram, né, aqui no Brasil, que era o pessoal lá da Angola. E trabalhou esse certo tempo, depois pediu as contas, né, porque o pessoal ofereceu a proposta nova para ele. E começo de janeiro agora, né, mãe? É isso? Do ano passado, mas isso, do janeiro agora. Ele estava para viajar no dia 23, o pastor Ricardo, antes na realidade o pastor Ranieri já tinha me feito o convite para se batizar, e o pastor Luizinho, né? Aí quando foi em janeiro, ele ia viajar dia 23 de janeiro, e aí eu pedi para o pastor Ricardo aguardar mais um pouco, porque eu iria ficar com ele, né, para me despedir um pouco mais dele, e em março iria ser o meu batismo. Só que aconteceu um imprevisto lá na Angola, né? Alguma crise financeira aconteceu lá, e a empresa ligou para ele, né? Falou que não iria mais dar certo ele viajar para lá, né? E que iria demorar um pouco mais. Porém, ele sentiu que essa
essa ida para lá não iria acontecer, né? E ele já tinha pedido para sair do trabalho, enfim. Ficou aquela coisa, aquela indecisão, né? E ele ficou mais ou menos durante 4 meses desempregado, só trabalhando com eventos, não aparecia nada. E numa sexta-feira, né, eu não me recordo se foi na sexta ou foi no domingo, que o pastor Ricardo fez uma oração, né, falou que quem tivesse trazido a carta, né, viesse até aqui à frente. Porém, a irmã Ivaneja até perguntou para mim, você não trouxe a sua carta? E eu falei, não, eu não trouxe, eu acabei esquecendo devido à correria do dia a dia, né? E ele chamou, mesmo quem não tenha trazido a sua carta, vem até aqui à frente. Eu vim pedir ao Senhor, né, que abrisse uma porta de emprego para ele. E nesse mesmo dia, que eu acho que foi o pastor Luizinho que pregou, nessa manhã, agora eu lembrei que foi no domingo, nessa mesma manhã, eu não costumo fazer isso, mas nessa manhã de domingo, eu acordei logo cedo, ajoelhei na minha sala, assim, no meu sofá, e fiz uma oração pedindo ao Senhor que abrisse portas de emprego para ele. E na mesma noite que a gente veio aqui na frente, o irmão veio com uma palavra para mim, eu nunca vou esquecer isso, foi tremendo para mim. E ela falou que tudo ia acontecer no tempo de Deus, né? Porque Ele é o dono do tempo. Aleluia! E isso aconteceu. Então, semana passada, ele recebeu a proposta de emprego para ir para... Na realidade, os trabalhos dele é sempre assim, do para fora, né? Para Minas Gerais, né? E ele fez aniversário agora dia 29. Domingo eu estava com os parentes em casa e alguém perguntou para ele, o que você ganhou, né? E ele respondeu, eu ganhei a melhor coisa que eu estava esperando. Ganhei de Deus, Deus abriu uma porta de emprego para mim. Então assim, eu clamei muito, pedi ao Senhor, pedi aos irmãos que orassem e graças a Deus, hoje, né? Ele está lá trabalhando e eu peço aos irmãos que continuem orando e creiam que Deus faz maravilhas, mesmo que demore, não desanime, porque eu foi 4 meses pedindo a Deus essa porta de emprego, porque não estava fácil, todo mundo sabe que emprego não está fácil, mas graças a Deus, Deus me deu essa vitória. É isso. Obrigada. Glória a Deus. Aleluia. Paz seja a igreja. Amém. Eu vou deixar um versículo para a igreja. Eu nem trouxe a Bíblia, eu vim toda correndo porque eu ia para outro lugar. A Janine ligou para mim, foi o último dia da campanha. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas eu ia para uma casa falar de Jesus. Amém. Glória a Deus. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que possuíres, ali possuirei. Eu, o teu povo, é o teu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém. Irmãos, o que eu tenho a dizer para a igreja é que essa campanha, a primeira campanha que o pastor nós começamos a fazer, recebi uma bênção que eu estou esperando há 32 anos. Glória a Deus. Meu filho tem 50 anos e ele tinha 12 anos, aliás, 38 anos. Ele tinha 12 anos quando ele apresentou o primeiro problema de transtorno bipolar. E eu, com marido alcoólatra, muito sofredora, com 20 e poucos anos, foi uma vida muito difícil. Me disseram que não era para dar remédio controlado. Resultado, meu filho nunca tomou remédio e foi uma vida muito difícil para chegar até aqui, só Deus sabe. Mas eu nunca internei, tenho carta de internação na minha casa, mas eu falava, eu não vou internar meu filho, não vou internar, porque Deus vai curar meu filho. E foi muito difícil, porque é quase impossível você fazer um burro velho ensinar a comer milho. Eu não ensinei ele a tomar o comprimido quando ele tinha 12 anos, agora com 40 e pouco, o bipolar dele é um dos piores, que hoje ele está bem, amanhã ele amanhece atacado, brigando. A pior pessoa que ele briga é comigo, é sempre assim, com aquela pessoa mais próxima. Pede o respeito, enfim, é muito triste. Mas o Senhor sempre falava, eu sempre acreditava que um dia Deus ia fazer obra na minha vida. E agora, com 50 anos, foi obrigado que eu fosse bem drástica com ele, foi uma situação muito difícil, eu já contei para a igreja, não quero repetir.
Ele saiu de casa quase meia-noite, foi dormir na casa da tia dele lá em São Mateus, eu morando aqui do lado da República. Eu fiquei desesperada, gritava, meu Deus, eu não acredito, meu filho pode ser. Ele totalmente transtornado, podendo pegar uma pessoa na rua, matar ou morrer. Mas eu entreguei na mão de Deus e liguei para a tia dele, falei, ele está chegando aí, e assim ficou. Ela com o guarda-chuva esperando ele no portão, e eu gritando e chorando, clamando a Deus. E ele chegou lá e foi obrigado que eu fizesse isso para que ele visse que a casa da mãe tinha acabado. Ou ele se tratava ou ele não tinha mais a casa da mãe, porque não tinha condições, ele estava em ponto de me agredir, me bater, desmanchar meu casamento, enfim. Foi parar na casa da tia, ficou 2 semanas lá, eu ligava, ele não atendia. Não tive Páscoa esse ano, mas eu tive um milagre muito grande, abaixo de Deus, essa campanha que o pastor fez aqui. Ele foi, eu falei, ele só volta para minha casa se ele, mandei a filha dele dizer, a tia, as primas, ele só volta para minha casa se ele for ao médico, pegar o remédio e começar a tomar, porque eu não tenho mais estrutura para ficar com ele desse jeito. E clamando a Deus, de madrugada eu levantava e dobrava o joelho, e orava, e clamava. E ele, para honra e glória do Senhor, ele foi ao médico. Ele mesmo foi, ele mesmo pegou o remédio, ele mesmo está tomando. Da outra pessoa, é meu melhor amigo, enfim. Na segunda campanha, uma bênção talvez, eu não sei se maior ou igual. A minha filha tem problema de alcoolismo, eu não gosto de falar a palavra alcoólatra, ela tem 48 anos. Herdou essa herança do pai e de mais alguém da família. Há mais de 2 anos desempregadas, eu dei uma kitnet para ela morar, o condomínio está quase que tomando a kitnet porque ela não trabalha, não paga o condomínio, ou eu dou comida para ela ou eu pago o condomínio, porque os dois não dá para fazer. Mas aí Deus abriu a porta e eu clamando também, Senhor, eu quero minha filha trabalhando, Senhor, tira minha filha desse balcão de barro. Cada vez que eu saio da igreja, eu fico pensando, meu Deus, eu tenho que sair da igreja, estou abençoada de entrar nesse boteco de dentro para dar um abraço à minha filha. E era tão triste, irmãs. E agora, para honra e glória do Senhor, ela arrumou um emprego. E foi assim, essas campanhas foram mais que bênção na minha vida. E eu creio, irmãos, e eu creio. E vamos acreditar também. Outra coisa eu quero deixar um lembrete para a igreja. Sempre que vocês verem alguém na igreja, na rua, precisando de alguma ajuda, parem e dê atenção. Mas como lembrete assim, pastor? Essa semana eu encontrei uma mulher com um bastãozinho e ela disse que estava precisando de ajuda. Eu olhei para ela, ela estava na rua Bento Freitas, ela ia comprar uma manta e uma calça de edredom para o marido que está internado, que está com câncer. E ela também estava com a moletinha dando aquela... Eu falei, ensinei para ela onde era, a Americana, na Rua do Arocho. E fui para casa, mas o Espírito Santo me incomodou. Eu tinha que levar minha filha no ponto, a mais nova que trabalha no fórum. Aí eu voltei, falei, o Espírito Santo me incomodou. Eu cheguei em casa, peguei a bolsa e fui correndo. Eu sabia que ela tinha ido na Americana. Mas aí eu cheguei lá e falei para ela, eu vim ajudar a senhora. Ela olhou para mim e falou assim, você vem me ajudar? Eu falei, vim te ajudar. Ela falou, eu senti que a senhora ia fazer alguma coisa por mim, mas não sabia o quê. Aí ajudei ela a comprar edredom, carreguei o edredom, a sacola, ela bem devagarinho, a gente tem que ter paciência, viu gente? Bem devagarinho, tudo, fui levar. Na casa dela, chegou na casa dela, ela queria me dar 100 reais. Eu falei, eu não recebo. Ela disse, eu estou vendo, mostrei para ela, eu moro aqui, meu apartamento próprio, para não pensar que a gente é ladrão, porque hoje em dia o mundo está cheio de ladrão, né? E eu mal vestida, meu despenteado, fico tão feinha, né? Aí, cheguei lá, na casa dela, ela disse, meu marido está com derrame, com câncer, eu tive AVC, todo desse jeito. Falei, sempre que a senhora precisar, vá lá no meu apartamento, no meu prédio, peça no 84. Se eu estiver em casa, eu tenho o maior prazer de ajudar a senhora. Aí ela disse, eu sei que a senhora não quer aceitar, mas eu tenho 100 reais para dar para a senhora. É o mínimo que eu posso fazer pelo carinho, essa dedicação que a senhora fez. Eu ia pagar um táxi. Falei, de forma alguma, de forma alguma. Como ninguém está nadando em dinheiro, ela falou, aí ela disse, não, mas eu faço questão. Eu falei, não, se a senhora me der, ela, com a mão assim cheia de nota de 50, eu falei, se a senhora me der uma nota de 50 que eu estou vendo aqui, eu vou levar para a igreja, porque eu não posso aceitar. Ela falou, então a senhora aceita que eu leve para a igreja? Ela falou, eu aceito, depois a senhora vem aqui que eu quero conversar com a senhora e eu tenho prazer. Eu falei, eu quero levar a senhora para a minha igreja. Ela falou, pode ficar me procurando que eu vou. Então em breve trarei. 50 reais que ela mandou estar aqui, pastor, e glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. É um prazer estar aqui. O coração pulsa tão forte, né? Quando nós estamos na presença do Senhor, reconhecendo que somente Ele é digno, né? A palavra de Deus diz que, aleluia, as misericórdias dele se renovam a cada manhã.
E é isso, né? É a misericórdia dele que não nos deixa ser consumido. Porque o inimigo anda ao nosso derredor querendo nos tragar, né? Louvado seja Deus. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um que aqui está, pela vida do pastor, né? Pela vida da irmã Maria, pela vida da minha irmã Dinês também, que Deus preparou para eu estar aqui morando com ela, né? Eu creio que é plano de Deus, porque eu estava dando aula à noite. Eu trabalho aqui na Santa Casa e eu estava dando aula à noite. E Deus realizou a promessa dele que eu estava aguardando há quase 10 anos. A irmã Jaqueline disse 4 meses, né? Eu esperei quase 10 anos. Quanto tempo você está esperando sua bênção? Não desista. Não desista em nome de Jesus. O Senhor, né? Eclesiastes 3 diz que o tempo dele, né? Aleluia, louvado seja Deus. Aqui em Lucas 8, irmãos, diz assim, no versículo 25: E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Irmãos, eu entrei na Santa Casa em 2005 para honrar e glória o nome do Senhor, e Deus sempre usou minha mãe para falar: Você vai ser chefe, Deus vai te exaltar lá. Você vai ser chefe. E eu, Jesus, mas chefe, meu Deus, cuida de tanta coisa, né? Meu Deus, eu achava que eu não tinha capacidade. Como que você pensa que você acha que os teus sonhos é muito grande para você? O que você acha, né, que vai ser o seu futuro? Que vai ser assim para sempre? Deus de poder e glória, aleluia. E aí, foram se passando os anos, deu 2 anos, mais ou menos, eu era auxiliar de enfermagem, estava cursando na faculdade. Eu estava levando na maca uma senhora, e ela, deitadinha assim, olhou para mim e falou assim: Você é evangélica? Eu falei assim: Eu sou, pela misericórdia de Deus. Ela falou assim: Pois nunca deixe de servir a Deus, porque Ele vai te honrar aqui dentro. Eu falei: Amém, Jesus, eu acredito. Passaram-se mais um tempo, Deus usou um irmão, confirmando a mesma coisa. Passou, aí eu fui terminar a faculdade, eu fui promovida, a enfermeira. Minha chefe falou que queria ficar comigo no mesmo setor. Eu falei: Eita, Jesus, que bênção, amém. E glória a Deus. Quando passou mais um tempo, eu já era formada, né, eu já estava exercendo como enfermeira, e daí teve uma irmã que também falou: Permaneça nos caminhos do Senhor, porque Ele vai te honrar, Ele vai te exaltar aqui dentro. Ele vai te colocar no meio dos príncipes. Eita, Deus Santo. Eu falei: Jesus, eu acredito. Não existe coisa melhor, né, irmãos, do que nós vivermos os sonhos de Deus. Porque a gente tem um sonho, mas às vezes o Senhor tem outro e é o melhor, mas a gente acha que o nosso é o melhor. E como é difícil, né? Fica lutando e fica, né? Meu Deus, mas eu quero isso, mas eu quero isso, mas eu quero isso. Acalma o teu coração em nome de Jesus. Aleluia! E aí eu recebi uma ligação, um dia eu estava com o torcicolo em casa, eu recebi uma ligação que era para comparecer à diretoria de enfermagem. No outro dia minha chefe falou: Lilian, para você ir lá na diretoria de enfermagem. Eu falei: Amém. Aí eu fui, fiz entrevista, a diretora gostou, amém. Aí ficou acertado de eu ir conversar com o diretor. Não, só um minutinho. Antes disso, quando a irmã Dineide e a irmã Maria falou que tinha aqui a igreja, o meu coração fervia, irmãos, eu queria tanto vir aqui, mas eu queria tanto vir aqui. Eu falei: Jesus, o que acontece nessa igreja? Porque eu quero tanto ir, e nunca dava. Passou uma semana, não deu. Passou outra semana, não deu. Quando eu vim aqui, louvado seja o nome do Senhor, o abençoado irmão Ademir, louvado seja Deus, pregou aquela pregação maravilhosa. O pastor havia falado que, né, estávamos na campanha da carta para Deus. Eu falei: Jesus, eu não deu tempo de escrever, mas aquela pregação foi tão tremenda, aquela noite foi tão maravilhosa que eu falei: eu acredito que algo vai acontecer. A fé, louvado seja Deus, é o firme fundamento, né, irmãos? Não importa o que o outro está pensando, mas o que importa é o nosso contato com o Senhor. E aí, o irmão de mim estava falando assim, que até quem não sabe escrever, se desenhar até uma lágrima num papel, os irmãos lembram disso? Se desenhar até uma lágrima, né, num papel,
O Senhor, Ele sabe. O Senhor, Ele sabe o que está no nosso coração. E aí, tá bom. Quando passaram-se umas 2 semanas, então aconteceu tudo isso. Minha chefe falou que era para vir na diretoria. Fui na diretoria, gostaram de mim. Amém, glória a Deus. Então vamos marcar a entrevista com o diretor e com o gestor da nova unidade. Tá bom. Quando eu fui lá, Lilian, eu não sei o que aconteceu. Ele não quer mais hoje. Ele não quer conversar hoje. Eu não sei. Ela virou pra mim, a diretora, e falou, eu não sei. Aí a carinha dela era assim, parece que ele não te quer mais. Mas ela não falou isso, mas a carinha dela estava bem assim. Aí eu falei, Jesus, liguei pra minha mãe. Falei, Senhor, o que o Senhor prometeu, eu creio que vai se cumprir. É no teu tempo, Pai, eu estou esperando. Eu creio que vai se cumprir. Tá bom. No outro dia, e aí nisso, Sambalat e Tobias se levantaram lá no serviço, e a curiosidade, nossa, mas e aí? E o que está acontecendo? Pra onde você vai, né? E como vai ser a sua vida? E aí, tá bom. Quando eu fui para essa entrevista, com o diretor, com o gestor, para honra e glória do nome do Senhor, irmãos. Eu já assumi, já fazem 1 semana que eu fui promovida então ao cargo de chefia numa unidade aí da Santa Casa. E eu creio que esse reboliço todo, que todo mundo sabe o que está acontecendo na Santa Casa, tem as mãos de Deus, o Senhor, Ele trabalha da maneira dele, Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei se está tudo em paz, se parece que está um terremoto. Mas o Senhor, Ele age no vento, Ele age no reboliço da maneira que Ele quer. Em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abre este mar e faz você passar. Você não está sozinho. Ele abre um caminho. A vitória vai chegar. Então você vai cantar, grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Acredite, em nome de Jesus, acredite. Fiel é o que prometeu, fiel é Deus. Deus usou até um irmão que recolhe lixo de todas as unidades, irmãos. Deus usou até um irmão, uma semana antes de eu ser convidada, Deus usou um irmão para falar no meio da enfermaria. Há muita falsidade do teu lado. Há muita falsidade do teu lado. E vou te tirar de lá. Eu falei, Jesus, eu acredito. E aí, quando deu esse reboliço todo, que ele falou assim, não, o diretor não quer mais, o gestor não quer mais, eu não sei o que está acontecendo. Eu encontrei com esse irmão no outro dia cedinho. E aí eu falei assim, irmão Joaquim, olha por mim, por favor, porque eu não sei o que está acontecendo. Ele falou assim, irmã, o vento, o mar, ele pode fazer barulho, mas quem está no controle do mar é o Senhor. Fique em paz. Só de nós fecharmos nossos olhos e pensar no mar, a gente escuta, o barulho das águas, o barulho das ondas. Pode fazer barulho, o barco pode tentar virar, mas é o Senhor que está no comando, em nome de Jesus, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! É fiel! Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu também quero contar o que aconteceu essa semana através da campanha. Aleluia. Vai ser rápido. Não sei falar tão bem, mas eu vou contar assim, meio por cento. O Senhor, ele entregou uma família em minhas mãos e eu cheguei até a frequentar outra igreja, indo com eles, se acompanhando eles, para que eles permanecessem. Cheguei a ganhar eles também para Cristo e ali ficamos. Eu fiquei intercedendo, orando, chorando. Muitas vezes cheguei aí e chorava. Muitos não entendiam, eu estava chorando por essa família. E eles estavam bem, E de repente o Senhor recolheu um da família. E eles se revoltaram, não queriam mais estar na casa de Deus. E eu fiquei triste, Eu falei, Senhor, o Senhor entregou essa família em minhas mãos. E agora? E eu fiquei orando, chorando por eles novamente. E eu entrei nessa campanha, com esse propósito, uma carta a Deus. Escrevi na carta. E terça-feira, um deles me ligou e falou, Quitéria, eu estou saindo da igreja agora, 9 horas da noite. Acabou o culto, eu estou saindo, eu voltei. Hoje começa uma campanha, nós vamos fazer a campanha, eu, minha mãe e minha irmã. Então eu fiquei muito feliz, porque o Senhor, mais uma vez, Ele me ouviu nessa campanha. Eu vou louvar o Senhor e creia que o Senhor vai fazer milagres aí na vida de muitos.
tempo que estás na fila, esperando sua vez chegar. Tem dias que estás desanimado, com vontade de parar. Faz tempo que estás na prova, parece que ela não vai mais passar. Deus vai fazer cessar o vento forte, a sua sorte Ele vai mudar. Se Deus permitiu a prova, fique na unção, que Ele muda o cativeiro, a situação. Observe no livro de Jó o que Ele fez, e hoje faz na sua vida, porque Ele é Deus, e agora é a sua vez. É a sua vez de ser abençoado. Deus gritou a sua senha, pode adorar. Vem, toma posse da sua vitória. Chegou a sua hora, pare de chorar. Enxugue agora as lágrimas que rolam. Os anjos festejam hoje com você. Não falta mais farinha na panela. Sua prova, cadê ela? Foi embora de vez. É a sua vez, é a sua vez, é a sua vez. Chega de ser provado, é a sua vez, é a sua vez, é a sua vez de ser abençoado. É a sua vez, é a sua vez. Chega de ser provado, é a sua vez, é a sua vez, é a sua vez de ser abençoado. Aleluia. Creio que chegou a sua vez hoje essa noite. Aleluia. Faz tempo que estás na prova, parece que ela não vai mais passar. Deus vai fazer cessar o vento forte, e a sua sorte Ele vai mudar. Se Deus permitiu a prova, fique na unção, que Ele muda o cativeiro, a situação. Observe no livro de Jó o que Ele fez, e hoje faz na sua vida, porque Ele é Deus, e agora é a sua vez. É a sua vez de ser abençoado. Deus gritou a sua senha, pode adorar. Vem, toma posse da sua vitória. Chegou a sua hora, pare de chorar. Enxugue agora as lágrimas que rolam. Os anjos festejam hoje com você. Não falta mais farinha na panela. Sua prova, cadê ela? Foi embora de vez. É a sua vez, é a sua vez, é a sua vez. É a sua vez, é a sua vez, é a sua vez de ser abençoada. É a sua vez, é a sua vez. Chega de ser provado. É a sua vez, é a sua vez, é a sua vez de ser abençoado. É a sua vez, é a sua vez. Chega de ser provado. É a sua vez, é a sua vez, é a sua vez de ser abençoado. É a sua vez, é a sua vez. Chega de ser provado. É a sua vez, é a sua vez de ser abençoado. Deus bradou bem forte do céu. É a sua vez, é a sua vez. Creia, irmão, que chegou a sua vez. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu já te vi.